Não, galera. Porque acho que eles estão levando em conta que a questão de falar as pregações que eu deveria falar sobre os mandamentos, então eu teria filhos espirituais, eu teria que falar sobre essas novas informações para as pessoas, para quem eu pregava. Então eles estão dizendo assim, não, mas então se você falou que eventualmente não falaria antes, porque tem dúvida, como é que você eventualmente diz que eventualmente teria que falar dos mandamentos antes se eventualmente não houvesse, vamos dizer, ataque, ou tivesse muito poucos argumentos e você deveria falar? Sim, porque o dever continuava. O dever continuava existindo, mesmo inclusive na hipótese de muitos ataques. Nas duas situações, se tivesse dúvida, poderia ser mais um impeditivo. Sim, mas acontece que a dúvida poderia ser um fator impeditivo mesmo que não houvesse ataque nenhum. Mas isso é lógico. Tanto que eu falei, isso é um fator que me justifica. Eu falei que era um fator que me justificava. Depois também, eu falo isso de maneira mais caracterizada depois, no período já durante a pandemia, de maneira mais caracterizada, porque as dúvidas estavam mais caracterizadas lá. Eu estava pensando mais nas dúvidas lá. Eu não falo no começo, porque as dúvidas não estavam, elas existiam, mas elas não estavam muito bem pensadas e solidificadas antes, no período pré-pandemia. Tanto que eu falei, a dúvida é um fator justificante. Não só, ela não é só um fator justificante, enquanto haja ataques. É claro que não, ela se expandiria para uma situação em que não houvesse ataque nenhum. Poxa, mas ainda talvez não fale dos mandamentos. Mas essa é a lógica. Tanto eu falei que, mesmo que eu não tivesse dúvida, mas eu acharia que. Digo, eu não teria dúvida, mas eu acharia ruim porque eu saberia qual seria a reação das pessoas. Tanto que eu falei, se eu obedecesse os 10 mandamentos, ainda assim talvez eu não falasse. E eu não sofreria em nenhuma situação. Eu obedeço os 10 mandamentos. É o que me justifica. Eu obedeço os 10 mandamentos. Sofrendo ataques. Não sofrendo sofrer de sentimento. Recebendo ataques. Sofrendo no sentido de receber. Recebendo ataques. Mesmo que eu não sofra. Ou não recebendo ataque nenhum, ainda assim, talvez eu não falasse. Nesse caso, não por dúvida, de repente, ou um pouco por dúvida, mas mais por conhecer qual seria uma possível potencial reação. Em relação ao período durante a pandemia, mais ainda, porque daí eu estaria pensando mais na questão das dúvidas. Eu estaria pensando mais sobre isso. Né? Mais sobre isso ainda. E não sei se eu. Aí, claro, mas aí nesse período, vamos dizer, aí, presumindo que eu não obedecesse, vamos dizer, os mandamentos, né? Que justamente foi mais o que aconteceu, porque eu nunca tive a certeza de se falar, se realmente teria de ser falado. Né? Partindo da premissa de que deveria ser falado, continuaria o dever aqui. Mas daí eu falo, não, mas então você teria que falar, vamos dizer, do mesmo jeito. Não, mas eu teria dúvida. Não, você mais um fator que me justifica. Não, porque depois, no período durante a pandemia, eu estava dizendo, não, eu não sei se eu falaria dos mandamentos, mesmo que não tivesse ataque nenhum, porque de repente os ataques já teriam cessado aqui. E eu saberia dos mandamentos e talvez não falasse, porque continuaria o período de dúvida. Pode ser que continuasse. Independentemente de ter passado ataque ou não. Provavelmente, vamos dizer, em algum momento eu imagino que teria. Se não há, se passou o período de ataque, se não há mais ataque, ainda continuaria a dúvida. Só que eu só não fiz a extensão desse raciocínio para o período pré-pandemia, que não faz diferença, na verdade. Então, se a celeuma é essa, não me pegaram, não é isso. Porque na hipótese de não obedecer os mandamentos, vamos dizer assim, a dúvida prevaleceria no processo inteiro. Que foi justamente o que aconteceu. Né? Embora um pouco menos caracterizada quando eu aprendo sobre os mandamentos no começo de 2020. Presumindo que vamos supor isso, presumindo que eu receberia eles durante o ministério. Só que lá já poderia ter dúvida. Depois também. Só que depois eu imaginei que haveria dúvida mesmo que eu não fosse mais atacado. Eu só não fiz a extensão. Não precisa muito, mas se esse é um detalhe que precisa ser constatado, haveria dúvidas antes também. Eu diria um pouco menos forte, porque eu só teria ali o argumento paulino, ou não sei se pensaria mais em alguma outra coisa. Aí tá, no período 2020 e 2021 isso é mais caracterizado, porque depois aumenta a dúvida. Essa dúvida aumenta com outros argumentos. Que eventualmente no primeiro momento eu não tenho ou não tenho tantos. Né? Então apenas esse complemento. Valeu.